time então. Cara, você tem internet mesmo? Sim. Só procurando aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, essa semana iniciamos, né, com a nossa CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. É a nossa segunda CIPAT, né, aqui na Transportes Piano. Espero que todos aproveitem as palestras que teremos essa semana e saiam daqui também com um pouco mais de conhecimento, né, e também voltado para a prevenção de acidentes, né? Que essas palestras transformem vocês um pouquinho, agreguem na vida de vocês, né? No dia a dia, tá? Para prevenção de acidentes e também conhecimento, né? Que nunca é demais, né? Agregar conhecimento na nossa vida. Hoje começamos então com o Leonardo, né? Que faz parte do Corpo Livre de Garibaldi, né? Vem nos dar uma palestra de primeiros socorros e noções de prevenção de acidentes, né? E vou passar a palavra para ele então. Seja bem-vindo. Obrigado, então. Todos trabalham na área do transporte, logística aqui, né? Escritório, mais ou menos. A gente vai, conforme for conversando, encaixando, né? Uma parte para o motorista, em casa, daí a prevenção equivale para todo mundo, né? Noções de primeiros socorros também. Mas a gente vai tentando encaixar na realidade de cada um para vocês entenderem um pouquinho também ali do contexto, tá? Me chamo Leonardo, como o colega me apresentou, faço parte dos Bombeiros Voluntários, já são 5 anos que eu faço parte da entidade. Sou acadêmico de enfermagem também, então vou estar aqui com vocês hoje, então, primeira palestra da semana, né, para estar conversando um pouquinho com vocês sobre noções de primeiros socorros. Em 1 horinha ali, 50 minutos é pouco tempo para a gente falar, mas o que a gente traz aqui é algo simples, fácil, que não demanda nada, né? Vocês consigam aplicar com as próprias mãos e que realmente é o que salva vidas, tá? Não é aquela complexidade, exigência de equipamentos extremamente específicos e caros. Isso dali é um detalhe, tá? O que realmente importa, né? O que realmente salva é a atitude da primeira pessoa que viu, né? Às vezes saber pro número que vai ligar, que realmente faz a diferença. Então a gente sempre traz um pouco sobre prevenção de acidentes. Por quê?
a ideia é que a gente nunca precisa aplicar manobras de primeiros socorros. Que a gente sempre evite, que a gente previna os acidentes antes deles acontecerem. E tudo a gente consegue prevenir. Um infarto dá para prevenir. Um engasgo dá para prevenir também. Tudo a gente consegue prevenir. Aqui alguns exemplos de acidentes domésticos, né? Principalmente quem tem criança em casa. Questão ali da rede elétrica, né? Principalmente agora nesses momentos de inverno, e daí vai lá, liga a estufinha, secador de cabelo e a chapinha na mesma tomada, né? Boa com tempo. Isso aí, e liga tudo junto, né? Nenhum desses consome energia, nenhum, né? Daí é aqui que acaba ocorrendo os acidentes, tá? O uso do celular também no trânsito, né? Então, quem dirige, né? Por mais que não atue como um motorista aqui na empresa, de alguma forma você sai da casa de vocês e chegam aqui, né? Se não vem por condução própria, vem de carona com alguém, vem com ônibus, né? Eu já cansei de ver até motorista de linha lá aqui, ó, né? Enquanto dirige. Então, são coisas que não combinam ali com a direção. No ato de dirigir, a gente precisa estar 100% atento. Principalmente o pessoal que trabalha com caminhão, né? Frear um caminhão não é igual parar um carro, né? E o pessoal sabe muito bem disso, e ter o tempo de reação é extremamente importante, né? E para o pedestre vale a mesma coisa, né? A imagem que ela nos exemplifica muito bem, né? Porque a importância, né, de nós estarmos atentos no trânsito, tá? Cinto de segurança, algo que vocês já ouviram falar, que provavelmente todo ano vem aqui a Semana Cipate, vem alguém aqui só para falar sobre o cinto de segurança. E se fala tanto nele porque sim, ele é realmente importante. É o que faz a diferença no acidente. Eu já atendi inúmeros acidentes, né, mais do que eu consigo contar. E de todos eles, quem é que se machucou gravemente? Quem é que foi a vítima que veio a óbito? É quem estava sem o cinto. Dificilmente alguém fica gravemente ferido. Eu nunca vi o cara ficar todo quebrado, mesmo estando usando cinto de segurança. Normalmente quem se salva. Tem as exceções a regras, né? Porque não sei quem, fulano de tal, se salvou só porque estava sem o cinto. A gente não tem como saber se aconteceu, né? Às vezes ele teria se machucado mesmo, menos estando sem cinto, né? A gente não tem como comprovar isso. Mas agora, o que tudo nos indica, é o que realmente salva é o cinto de segurança. Da mesma forma, a criança, né? O lugar de criança não é no colo do pai enquanto o pai dirige, tá? Não é. O lugar de criança é no banco traseiro, no dispositivo correto, tá? Ele foi criado com uma finalidade, né? De ter a criança ali no banco. Então a parte do cinto de segurança que é muito importante. E eu baso nessa tecla sempre, porque amanhã eu estou de plantão, provavelmente eu vou sair para atender um acidente e vai ter alguém machucado porque não está usando cinto. Ou então vai ter uma criança machucada porque o pai decidiu não colocar na cadeirinha. A criança, ela não tem, né? A criança com 2, 3 aninhos não tem muito poder de escolha. O pai tem. E às vezes escolhe machucar a própria filha. Assume o risco e machuca. Então, por isso que eu trago aqui, tá? Algo extremamente importante. Então, por que a gente previne? Para não ter que arcar com as consequências. Elas não são nem um pouco boas. Às vezes uma lesão decorrente de um acidente de trânsito demora anos para a pessoa se recuperar. Por algo besta, né? É colocar o cinto. Atitude simples, né? Não toma tempo de ninguém, né? Mas às vezes a pessoa ela acaba assumindo e as consequências elas são grandes, tá? Talvez alguém já tenha um familiar aí que sofreu um acidente de trânsito, um conhecido, e que às vezes a pessoa ela fica com sequelas permanentes, né? Nunca mais volta ao que era antes. Então, por isso da importância, tá? Questão da rede elétrica também. As residências hoje elas têm dispositivos que evitam que a rede elétrica pegue fogo. Os disjuntores, né? E daí ele fica caído e daí a gente vai lá
usa um aramezinho, né, para ele não cair mais. Aí o disjuntor não cai, daí se o disjuntor não cai, o que acontece com o fio? Pega fogo, tá? O índice de incêndio, depois que começou a se especializar ali na parte de rede elétrica, reduziu um monte. Tanto é que hoje incêndio só se tem praticamente criminoso. Dificilmente se tem um incêndio em decorrência de algum problema elétrico, alguma coisa assim dentro de uma residência. A maior parte é sim problema de... Hoje é questão de violência, relacionado à violência e tudo mais. Tá? Por isso que é importante a gente saber usar os dispositivos. Ou então que vem um eletricista bom, né? Não o Zezinho lá de esquina, né? Fazer uma gambiarra ali e acontece esse tipo de situação. Tá? Então a prevenção é importante para a gente evitar que o acidente aconteça. É isso que a gente tem que fazer. Não deixar que o acidente ocorra. Então antes de eu pensar em aplicar um primeiro socorro, vamos evitar que o acidente ocorra. Em todos os âmbitos. Seja aqui no trabalho, em casa, no trânsito. Tá? Tanto é que a gente tem uma semana só para falar sobre isso, né? Vocês vão passar a semana inteira, de segunda a sexta, só ouvindo prevenção, prevenção, prevenção. E se tem alguém aqui na frente falando é porque é importante. E porque não está sendo, talvez, feito. Senão a gente não tivesse tantos acidentes de trabalho, acidentes no trânsito. Acidentes de trabalho até é reduzido. Mas agora, 5, 6 horas da tarde aqui na frente, você sabe muito bem como é que é a loucura do trânsito. Né? E, realmente, a gente tem que respeitar, tem que prevenir, né? Seguir ali a orientação da via e tudo mais para não acontecer mais acidentes. Se a gente tiver que chamar alguém, né? Ligar, saber o serviço de emergência que eu vou ligar, já é um ato de primeiros socorros. Eu já estou auxiliando aquela pessoa. Se eu sei o número de emergência, eu sei me localizar, por causa que tem que ligar, mas tem que saber onde é que eu estou também para o pessoal chegar. Então também é um ato já de primeiros socorros. Pessoal aqui de Garibaldi, Bento, Carlos Barbosa, tá? A maioria dessas 3 cidades tem alguém de Farroupilha? Não? Tá. Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento também, quem atende emergências é basicamente dois serviços, né? Fora a parte do policiamento, tá? Então a gente tem os bombeiros e o SAMU. Pessoal de Bento, tá? O SAMU de Bento é referência estadual no atendimento. Tá? Inclusive uma das maiores referências nacionais que se tem para o serviço. Então Bento é uma cidade muito bem atendida. Né? Garibaldi também. Porém Garibaldi, por ser um número reduzido, igual Carlos Barbosa, só tem uma unidade do SAMU. Né? Eles vão colocando unidades conforme a demanda de população. O SAMU funciona pelo número 192, específico atendimento a pessoas. Né? Então, alguém aqui tem algum familiar que é diabético? Ou conhece alguém que tem diabetes? Paciente diabético, ele faz muito o que a gente chama de hipoglicemia. Baixa muito o nível de açúcar no sangue. A pessoa lá desmaia e às vezes fica em coma, pode ficar até 3, 4 dias em coma se não receber glicose. Se for lá o bombeiro atender, o bombeiro só vai pegar ele, botar na maca e levar para o hospital. Por quê? A gente não tem um suporte para eu vou aplicar uma medicação, eu vou fazer um soro no paciente. E isso é reservado a profissionais da saúde. O SAMU tem profissionais da saúde. E daí eles aplicam já no local. Paciente com diabetes, geralmente nem para o hospital precisa ir. Então, é um serviço muito mais focado à pessoa. Tem um profissional da saúde ali avaliando. Bento tem um médico, né? Uma ambulância que tem um médico. O cara pode fazer um procedimento cirúrgico dentro da ambulância. Então, são um serviço mais focado no atendimento à pessoa.
enquanto o bombeiro fica com a parte mais bruta, né? Desencarceramento, combate a incêndios, resgate em áreas difíceis, daí depois vem o SAMU em complemento e atende o paciente, tá? Então a gente tem esses dois serviços e essa distinção, né? O SAMU é muito mais focado no atendimento ao paciente e o bombeiro mais focado no atendimento a acidentes de trânsito, combate a incêndio, esses atendimentos em que necessitam de ferramentas, equipamentos específicos, né? E claro, tem acidentes que as equipes trabalham juntas, né? Acidente de trânsito é a principal delas, né? O bombeiro para tirar das ferragens e o SAMU para tratar a vítima. Questão de trotes, eu uso isso daqui bastante em palestras em escolas, né? Para criança é importante falar, eu acredito que com vocês não necessite, né? Todo mundo sabe os malefícios que isso causa. A gente um dia deslocou até a última rua do interior de Garibaldi com um caminhão, a última rua, a última casa, por conta de um trote. 50 minutos de deslocamento. Sem o nosso caminhão principal de incêndio, a gente tem uma ordem de saída dos caminhões, né? Sem o caminhão principal, né, que é o primeiro que sai, porque ele foi para o incêndio, né? E com 4 bombeiros, por causa de um trote. 50 minutos de ida, mais 50 de volta, quase 2 horas a cidade com 4 bombeiros a menos, né? A gente sempre faz recoloca, né, pessoal na base quando esses atendimentos longe, mas os principais equipamentos estavam fora por conta de um trote. Se acontece alguma outra situação em algum outro ponto da cidade, não vai ter um atendimento tão efetivo, porque estavam os bombeiros fora, estava o principal caminhão fora, né? Então, além de ser crime, para quem realmente precisa e está na viatura fora por conta de um trote é complicado. Tá? Das práticas de primeiros socorros, então, tá? A gente tem algumas situações que são simples, né? Algumas outras um pouco mais, com uma complexidade maior, tá? Isso daqui é vertigem, é um nome um pouco mais bonito para aquela sensação de a gente, sabe quando a gente levanta muito rápido, a gente fica tonto? Um nome bonito para isso, tá? O nome é vertigem. Isso daqui acontece principalmente quando a gente está muito tempo sentado ou deitado, talvez aconteceu com alguém hoje aqui quando foi levantada a cama, né? E o nosso sangue ele fica muito concentrado nas partes baixas do corpo e falta um pouquinho de oxigênio no cérebro quando a gente levanta. E daí a gente fica tonto, com a visão turva. Né? Isso daqui é uma sensação do nosso cotidiano. Né? Então, aqui a gente pode estar auxiliando alguém que está passando por isso, principalmente se for fora do normal. Né? O normal de eu levantar, ficar um pouco tonto e já passar. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é pedir realmente que a pessoa ela volte a sentar, né? Para ela não cair no chão. Tá? E tem algumas manobras que são chamadas manobras de contrapressão, que a pessoa ela pode se aplicar em si mesma, né, e que auxilia nessa situação. O que a gente quer aqui? A gente vai fazer um estímulo muscular para melhorar a circulação. Eu posso fazer isso pegando minhas 2 mãos aqui e fazendo a força contrária, né? Levando os cotovelos em direções opostas. Isso aqui vai fazer um estímulo muscular e vai melhorar a minha circulação. Tá? Manobra simples, isso daqui não é vamos dizer assim, uma emergência necessária, chamar alguém para vir realmente, só se isso daqui não passar de forma nenhuma. Mas agora, se a pessoa sentou ali, fez essa manobra, sentiu um pouco melhor, bebe um copo d'água ali, ficou melhor, beleza, pode, é algo normal que acontece com nós. O desmaio já não é algo tão normal assim, tá? Desmaio existem diversas causas para ele. Pode ser uma pessoa idosa que foi caminhar na rua num calor de 40 graus e passou mal, e às vezes nem precisa ser idosa, já tem pessoal jovem, né? 20 e poucos anos, né? Tá ali, baixa pressão, acaba desmaiando, sentindo mal, tá? Eu falei lá do diabetes, né? Da pessoa que fica com o nível de glicose muito baixo no sangue, pode desmaiar.
E aí não vai ser só elevar as pernas que vai resolver, daí sim a gente vai precisar de uma intervenção de uma equipe ali do SAMU, dos bombeiros, enfim, que essa pessoa ela tem que ir para o hospital, ela tem que receber glicose. Tá? E diversas outras causas. O que é importante eu saber do desmaio? A pessoa ela vai estar ali inconsciente, né? Eu vou chegar em um certo local, eu cheguei ali, a pessoa ela não me responde nem nada, né? Se eu tenho um bebê aqui, um bebê reborn, que está na moda. Tá aqui a pessoa, né? Vou fingir que uma pessoa não é só um bebê, não. Tá um colega de vocês lá caído no meio do estoque, né? Visualizei ele de longe e observei que ele está ali, né? Caído no chão, a princípio não se movimenta nada. A primeira coisa que eu vou fazer é observar ao meu redor, né? Às vezes ele, sei lá, caiu de cima de uma prateleira lá e vai ter uma caixa que vai cair em cima de mim também se eu me aproximar. Isso daí eu vou ter que ter um cuidado para eu não acabar me machucando nesse processo. Aí eu vou chegar próximo a ele e vou chamar ele, né? Colega. Daí se ele está desmaiado, ele não vai me responder. Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se ele respira ou não. Eu me posiciono observando o peito e a barriga dele. Se tem movimento, né, dele. No desmaio, a pessoa ela vai estar respirando. Tá? Se ela não estiver respirando, aí é outra situação que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Tá? Desmaio, eu só vou levar as pernas da pessoa. Tá? Na vertigem lá, também pode ser feito isso. A pessoa, ela estava passando mal e se deitou. Se deita. Eleva as pernas dela, ela já vai se sentir um pouco melhor. Tá? A causa é a mesma da vertigem. Tá? Faltou um pouco de oxigênio no cérebro. No momento que eu elevo as pernas, eu faço com que o sangue ele vá para a cabeça, né? Uma questão de gravidade. Né? Ele volta para a cabeça ali da pessoa e melhora a oxigenação. Convulsão, alguém já viu uma? Já aconteceu aqui na empresa? Convulsão tem inúmeras causas, tá? Igual o desmaio, ela é um sinal que tem algo errado, tá? Tem pessoas que têm um problema chamado epilepsia, uma condição de saúde, e que ela tem que tomar medicação contínua, né? Não tem cura, porém tem um tratamento para a pessoa ela não ficar convulsionando. Então, enquanto o tratamento for efetivo, ela não vai convulsionar. Pacientes etilistas ou dependentes químicos podem ter convulsões por conta do abuso de álcool, drogas ou ainda pela abstinência. Tá? Então, é muito comum nós atendermos um morador de rua que é etilista convulsionando, tá? Porque ele não bebeu a cachaça dele. Tá? Isso é comum. Normal acontece, tá? Tem pessoas que têm um tumor cerebral e é uma das convulsões mais feias assim que a gente pode presenciar. Ela deu, né, um tempo muito longo que ela vai ficar convulsionando. Aí essa situação ali sim, para aquela pessoa até pode ser normal, mas o dano daquela convulsão lá ele é enorme, tá? O tempo de convulsão é a pessoa ela ficar se debatendo, né? Ela fica lá com... Nem sempre aquela coisa de filme, né? Que a pessoa ela fica se debatendo toda. Às vezes ela pode até ficar paradinha e tá tendo uma convulsão. Mas é uma contratura involuntária dos músculos, né? Os músculos ficam se movimentando, tá? E o esforço de 5 minutos numa pessoa convulsionando é equivalente a correr uma maratona. Então é um esforço gigantesco. E a partir de 5 minutos a pessoa ela começa a ter dano de neurônio, por conta desse esforço. Tá? O que a gente faz aqui? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que isso é involuntário. Tá? Então a pessoa ela não está assim porque ela quer, é uma condição que ela está. Se eu tentar segurar os braços e pernas dela, o músculo vai continuar puxando para ser contraído. E eu estou segurando o osso dela. Aí em algum lugar vai ter que estourar, não vai ter jeito, tá? Às vezes pode romper o músculo, pode estourar um tendão, tá? Por causa que o músculo está ali querendo contrair. Eu estou segurando o osso da pessoa, né? O tendão é o que conecta o músculo no osso.
daí eu acabo gerando dano. Então eu não vou segurar ninguém, tá? Da mesma forma que eu não vou colocar minha mão dentro da boca de ninguém, porque a pessoa ela vai engolir a língua. A nossa língua ela é muito bem presa, tá? Ninguém engole a língua, tá? Fiquem tranquilos. O que pode acontecer com a língua? Ela cair, a língua está aqui, né? Ela vai ser o único músculo que vai relaxar na convulsão. Ela vai fazer isso aqui. Ela pode ser que ela tranque aqui a garganta. Tá? Mas daí eu não preciso colocar minha boca, meu dedo dentro da boca da pessoa para tirar a língua. Tá? Eu posso só pegar a pessoa e lateralizar ela. A língua vai cair na bochecha. A pessoa que ela convulsiona, ela tem muita salivação também. Aí toda aquela saliva que ela está produzindo vai escorrer fora. Tá? Isso daí vai evitar também que ela se engasgue com a própria saliva. Então é só lateralizar a pessoa. Se eu tentar colocar meu dedo dentro da boca da pessoa, vai acontecer algo bem legal. O músculo mais forte, um dos músculos mais fortes que a gente tem no corpo, ele se chama masseter. É o músculo que faz esse movimento aqui, ó. Daí, se vocês colocarem o dedo dentro da boca de alguém, já imagina o que vai acontecer, né? Aí o dedo sim dá pra engolir. Aí o dedo sim, ela vai conseguir engolir. Então a gente não coloca o dedo dentro da boca de ninguém, tá? A gente só vai lateralizar a pessoa e deixar até que a convulsão passe. Daí aqui sim, tá? Se eu num serviço de emergência, se conseguir o SAMU, melhor ainda, tá? Essa pessoa que ela precisa de uma medicação para parar de convulsionar. Pode ser que antes da chegada do serviço de emergência ela pare. Show de bola, tá? Quanto antes isso daqui parar, melhor. Tá? Menos danos ao paciente tem. Tá? Mas pode ser que não pare. Eu já vi convulsões que duraram 30 minutos. Só recebeu tanto anestésico para parar de convulsionar que passou 3 dias em coma depois. Né? Tumor cerebral, e daí? Uma condição Minha mãe muito mais. ficou 2 dias. Ela tinha câncer e ela convulsionava, ficou 2 dias. É isso aí. E o dano para o paciente é gigantesco, né? Ele, até conseguir fazer a pessoa parar de convulsionar foi meia hora. Aí é muito tempo de convulsão. Tá? Se a pessoa voltar de uma convulsão, aí a gente tem que ter outro cuidado, tá? Além do lateralizado. Tem 2 formas que as pessoas elas voltam de convulsão. Uma, ela vai voltar toda sonolenta, não sabe o que aconteceu, não vai estar falando coisa com coisa, tá? É normal, fiquem tranquilos. Ela vai demorar um tempinho ali, uns 5, 10 minutos, mas ela vai voltar ao normal. Segunda forma da pessoa que ela pode voltar em convulsão, essa é um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece. E é a pessoa que a gente mais tem que tomar cuidado. Ela volta agitada, às vezes agressiva, tá? E não é para enfiar um muro na cara da pessoa porque ela está tentando te bater, que ela não quer te bater realmente, tá? É da condição dela, tá? Claro, não vou deixar também que a pessoa venha aqui e me bata, né? Mas eu não vou agredir ela, tá? Ela não está fazendo aquilo lá porque ela quer. Mas essa pessoa tem que cuidar muito para ela não se machucar. Vocês têm as docas aqui, né? O colega de vocês pode convulsionar ali no estoque. 2 minutos de convulsão, ele aparentemente acorda, mas ele acorda agitado. E daí ele não sabe o que ele está fazendo, e daí ele vai correndo e pode cair para baixo da doca. Tá? Então são coisas que, a gente tem que se atentar. Tá? Então, a volta da convulsão, a pessoa ela não vai voltar como a gente está aqui agora. Tá? Ela vai demorar uns 10, 15 minutos ali para voltar ao normal. Tá? E daí eu tenho que cuidar realmente dessa pessoa. Tá? Se ela voltar agitada, eu não posso deixar que ela se coloque numa situação de risco. Né? Outra coisa da convulsão, tá? A pessoa ela vai ficar se debatendo. Daí eu vou proteger ela para ela não se machucar. Um exemplo que nem vocês estão aqui, né? Se alguém convulsionar aqui no meio, a gente pode afastar as cadeiras, né? Colocar algo embaixo da cabeça, pode ser até a própria mão aqui, para ela não ficar batendo a cabeça no chão, tá? Para proteger ela, para ela não se machucar mais. Tá? Se eu não tenho como afastar ela,
se eu não tenho como afastar as coisas, né, que estão ao redor dela, por exemplo aqui as cadeiras, eu posso tentar talvez eu movimentar ela, tá? Eu posso talvez puxar ela aqui e arrastar, mas isso vai depender muito de como é que ela vai estar convulsionando, tá? Mas se eu não tenho o que fazer, eu vou só proteger para que ela não se machuque, né? Então eu não vou deixar que ela fique se batendo numa mesa, algum lugar assim, para ela se machucar, tá? Principalmente a cabeça, tá? Se ela bater um pouco o braço ali, não é tanto problema, tá? Agora ficar aqui, batendo cabeça aqui 3, 4 minutos aí não tem como, né? Aqui eu vou proteger mesmo, tá? Alguma dúvida? Eu acho que essa daqui quem já viu, eu acho que é uma das coisas mais desesperadoras que tem, né? Tá? Fiquem tranquilos. Nesse momento aqui, ou em qualquer situação que vocês observarem que aconteceu alguma coisa com alguém, vocês não sabem o que fazer, coloquem uma pessoa nessa posição, tá? Essa posição aqui, o nome dela é posição lateral de segurança, porque realmente a pessoa ela fica segura nessa posição, tá? Se ela tiver uma salivação intensa, qualquer coisa ali não vai obstruir a garganta dela, a respiração dela, tá? E é isso daqui que a gente quer. Não sei o que fazer, coloca a pessoa nessa posição, tá? Controle de hemorragias, tá? E hemorragias aqui a gente trata como grandes sangramentos, tá? Funciona também para aquele cortezinho que a gente faz, sei lá, uma faca em casa fazendo comida, tá? Mas a gente foca principalmente num grande sangramento, tá? Nosso corpo tem cerca de 5 litros de sangue, tá? Uma pessoa com 70 quilos. Se a gente perder 40% do sangue, não tem o que fazer, essa pessoa ela vai virar óbito. Pode ser, né, que demore algum tempo, mas ela vai virar óbito, tá? Ela não vai durar ali um mês internado, tá? Por causa que tem um dano muito grande aos órgãos por falta de circulação de sangue, tá? Tanto é que eu, quando eu chego num acidente, num atendimento, a primeira coisa que eu vou procurar é se tem algum sangramento, tá? Principalmente se for aquele sangramento massivo, né? Se for muito sangue. O que eu posso fazer aqui? Tá? Primeira coisa que eu tenho que cuidar é que o SAMU vai chegar aqui, daí eu vou lá entregar o paciente, não posso chegar lá e entregar a hepatite C que o paciente me passou, tá? Eu não tenho como saber se a pessoa ela tem alguma doença ou não, alguma coisa que possa me transmitir via sangue ou não, tá? Então eu não vou entrar em contato com o sangue dessa pessoa, a menos que eu tenha uma forma de me proteger. Pode até ser uma luva amarela daquelas lá de limpeza, tá? Ou então eu pedir para a própria pessoa se aplicar a técnica. Eu posso orientar o colega, pega um pano limpo ali, né? Toma aqui o pano, pressiona em cima do ferimento, né? Daí ele vai manter pressionado ali em cima do ferimento. Aí aqui eu vou manter pressionado, tá? O que eu não posso fazer é o que provavelmente vocês façam, né? Será que parou de sangrar? Tira pra olhar. Aí o nosso corpo tá lá, né? Lutando para fazer a casquinha, né? E daí quando ele tá quase conseguindo, será que parou de sangrar? Ele dá aranto, né? Daí o corpo vai lá fazer de novo, tá? E um grande sangramento normalmente demora cerca de 15 minutos para estancar o sangue, tá? Então eu vou ter que segurar ali por um tempo, tá? Então eu não vou ficar tirando e colocando, eu coloco em cima. Se esse primeiro pano aqui encharcou, deixa ele e coloca outro por cima, tá? Esse primeiro aqui eu nunca vou tirar ele, porque é ali que está sendo formada a casquinha. Se eu ficar tirando ele, eu vou estar tirando tudo que meu corpo demorou para construir, tá? Então eu só tenho que me atentar a isso, tá? Primeiro pano, o que eu utilizar ali para estancar a hemorragia, tá? Eu vou manter ali, eu não tiro mais, tá? Eu coloco ali, deixo ali pressionado e não tiro mais. Isso aqui resolve maioria dos sangramentos, tá? Maioria dos sangramentos. Não precisa, às vezes a gente vi na TV como improvisar um torniquete. Não funciona, tá? Não funciona. Tá? O que funciona, isso daqui é o simples que vai funcionar, tá?
Tem algumas outras técnicas, torniquete a gente utiliza, mas tem que ser comercial. O improvisado, assim, a chance dá para improvisar? Até dá, só que tem que saber como improvisar e ele não vai funcionar corretamente, tá? Eu vou ter que usar ele junto com outra técnica, tá? Junto com isso daqui, por exemplo, tá? Então, não improvise, tá? Isso daqui é o simples, o fácil, o que funciona, tá? Tanto é que é o que a gente utiliza. É assim, ó, é muito difícil ter que chegar num paciente e ter que usar um torniquete. Muito difícil. Ou utilizar alguma outra técnica. O engasgo, tá? O engasgo a gente tem dois tipos. Tem engasgo que acontece com nós no dia a dia, né? Aquela que a gente está bebendo água se engasga ou comendo alguma coisa. E enquanto está no refeitório, conversando com o colega, né, enquanto come, daí se engasga, começa a tossir. Esse é o engasgo parcial. Tá? Eu consigo ainda respirar, eu consigo falar, eu consigo tossir. O que eu vou falar para a pessoa que está passando por isso? Né? Aqui o meu bebê reborn. Tá ali o colega que se engasgou. Eu vou ficar tosse, tosse. Tosse. Só estimula o cara a ficar tossindo, tá? A tosse é um mecanismo do nosso próprio corpo para expelir o que está ali nos incomodando, né? Então, eu vou só incentivar o meu colega a utilizar esse sistema, tá? Nós podemos ter também o engasgo total, tá? Aí sim, a pessoa ela não consegue tossir, tá? Não consegue respirar, ela vai ficar num desespero para tentar respirar, às vezes indicando, né, fazendo alguma indicação, né, que está com obstrução na garganta, tá? Inclusive existe o sinal universal de engasgo, que é esse daqui, tá? Então, de alguma forma a pessoa ela vai sinalizar a vocês, tá? A própria inquietação dela já vai representar isso, tá? Então ela está tentando respirar e não consegue. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me posicionar, tá? Então, né, uma pessoa adulta aqui, se eu ficar dessa forma aqui, né, todo mundo consegue enxergar. Se eu ficar dessa forma aqui, se a pessoa ela cai, né, ela vem a desmaiar, eu vou cair junto, porque eu não tenho firmeza nenhuma, tá? Então eu me posiciono lateral a ela, tá? Então ela tá aqui, se ela vem cair, ela para aqui no meu corpo, né? E eu tenho aqui base para segurar ela, tá? Eu vou me posicionar atrás dela, porque eu vou ter que fazer 5 tapas nas costas dela, tá? E é bem no meio das costas, entre o osso aqui da escápula, né? Que é assim, tá? Vou fazer 5 tapas. Então, aqui tá uma pessoa adulta, né? Então eu seguro ela e faço 5 tapas. Aí depois eu vou fazer 5 compressões bem na boca do estômago, tá? Se vocês observarem vocês têm um osso aqui no meio do peito, né? O osso externo. Abaixo dele tem um buraco, ali é a boca do estômago, tá? Ali eu posiciono minha mão dessa forma aqui, né? Aqui, e com a outra mão eu venho de auxílio. E aqui eu vou fazer um movimento como se fosse um J. Então eu vou puxar para dentro e empurrar para cima. E esse movimento aqui eu realmente vou tirar a pessoa do chão fazendo isso, tá? Da força que ela é aplicada. Que é realmente para fazer a pessoa expelir. Aí eu vou alternando, eu faço 5 tapas nas costas, 5 compressões no abdômen, tá? E eu vou alternando isso daí até a pessoa desengasgar, ou então ela vir desmaiar, tá? Aconteceu isso daqui, de imediato já liga para alguém vir, tá? Se conseguir desengasgar melhor, a gente oferta oxigênio pro cara, por causa que ele ficou um tempo sem respirar, e vamos pro hospital ver se alguma coisa, né, afetou alguma coisa ou não. Mas se não conseguir desengasgar, a gente já está a caminho, né? Então se torna o tempo ali que a pessoa ela vai ficar sem conseguir respirar muito menor, tá? Então aconteceu de imediato, vocês provavelmente ninguém vai trabalhar sozinho, né? Ou se trabalha sozinho fica próximo a alguém, né? Então com contato ali para realmente, aconteceu a situação com um colega, tá? Um já para aplicar o primeiro socorros, outro já para chamar a ambulância. Alguém já avisar o cara da portaria lá onde é que ele tem que orientar o motorista para parar a ambulância.
né? Então é tudo toda uma cadeia, né, de eventos que tem que acontecer para ser mais ágil o atendimento, tá? Isso funciona para adultos e crianças, tá? Crianças que consigam ficar de pé, né? Não o meu bebê, tá? Com a criança, a única coisa que eu vou fazer é maneirar com a força, né? Então talvez a criança eu não consiga ficar de pé, e daí eu posso me ajoelhar, né? E daí aqui eu faço com ela apoiada aqui no meu corpo, a mesma manobra. Agora no bebê, tá? Eu vou ter que adaptar um pouco essa manobra, porque o bebê ele é menorzinho, né? Ele não consegue ficar deitado, de pé, tá? O bebê, então, eu consigo deixar ele deitado no meu braço, tá? Isso daqui é bom por causa que me facilita. Você lembra que eu vou ter que dar os 5 tapas nas costas e depois fazer as compressões? Aqui no bebê eu vou ter que virar ele, né? E se eu deixar aqui, para mim ficar mais fácil fazer dessa forma, eu só vou trocando de um braço para outro, tá? A mesma coisa, vou dar 5 tapas nas costas, tá? Os tapas é com essa região aqui da mão, tá? Se eu der com os dedos, eu não consigo aplicar força. Com a parte de baixo aqui da mão eu consigo. Eu viro ele, daí aqui eu vou fazer 5 compressões no peito. Eu não posso fazer a compressão na barriga do bebê, por causa que ele tem a barriga muito frágil. Daí vai acabar machucando. E daí eu faço no peito. No meio do peito eu faço 5 compressões. Aí eu viro, 5 tapas nas costas. Como a criança ela se engasa ou com leite, com saliva, né, com água, o fato só de eu colocar ele com a cabeça voltada para baixo, por uma questão de gravidade, já vai facilitar todo o meu procedimento. E às vezes só de fazer isso o bebê já desengasga, tá? Então, preferencialmente a manobra eu faço sentado ou ajoelhado, tá? Com o meu bebê reborn aqui, que pesa 1,5 kg, né? Se pesar isso, é muito fácil segurar ele aqui de pé. Mas agora se eu pegar um bebê com 5 kg, né? Não vai ser tão fácil assim, tão simples eu segurar ele aqui na minha mão. Aí eu posso fazer ajoelhado, com ele apoiado aqui na minha perna. Ou então, eu posso fazer sentado. Sento, a cabecinha dele está voltada para baixo, eu dou 5 tapas nas costas. Faço 5 compressões no meio do abdômen, do peito. Viro, 5 tapas nas costas. 5 compressões no meio do peito. E eu vou fazer isso até que o bebê ele chore, tá? No momento que ele chorar, né, que ele emitir algum som, eu sei que essa garganta dele está passando ar, tá? Daí ele consegue respirar. Que também aconteceu, já aciona nós, tá? Principalmente se tiver alguém junto, né? Se tiver sozinho, daí antes tenta aplicar as manobras, né? Vai tentar resolver antes de nós chegar, tá? Mas se não, aciona nós, seja bombeiro, seja SAMU, para alguém já estar vindo aqui para fazer esse atendimento. Você lembra quando a gente falou do desmaio? Que eu encontrei a pessoa, ela lá inconsciente, né? No meio do pátio ali do estoque. E daí eu vim aqui, chamei ela, e daí ela não me responde. E daí eu vou verificar se ela está respirando ou não. E essa verificação, tá? Ela não é assim, não está respirando, tá? A gente não respira assim, né? Às vezes demora um segundo e outro até entre uma respiração e outra. Por isso que eu tenho que observar por um tempo, tá? Uns 10 a 15 segundos aqui eu vou ter que fazer essa observação. A pessoa ela não está respirando. Se ela estivesse respirando, aí a gente pode tratar como um desmaio, né? Agora ela não está respirando.
Aí aqui a gente também vai ter que fazer uma cascata de eventos, né? Do identificar, chamar alguém para vir aqui, tá? Então, seja bombeiro, seja SAMU, tá? Alguém para vir aqui atender esse paciente. No momento que eu acionar duas informações bem importantes para falar, está desmaiado, pode falar, está inconsciente e não está respirando, tá? A equipe que atender o telefone já sabe do que se trata, tá? Numa parada cardiorrespiratória. Provavelmente se trata de uma parada cardiorrespiratória. Aí aqui a gente pode começar com as compressões torácicas, tá? Aqui eu vou exemplificar no bebê, mas isso daqui eu faria num adulto, tá? No bebê eu posso fazer também, mas daí eu vou fazer só com 2 dedos, né? Por conta da estrutura corporal dele ser menor do que de um adulto, né? A parada cardiorrespiratória, principalmente em adulto, ela normalmente está associada a um problema cardíaco. Aí quando o coração ele não para 100%. O coração ele trabalha aqui, né? Ele tem que se encher, e daí ele contrai, joga o sangue pro corpo, e daí ele tem que se encher de novo. Contrai, joga o sangue pro corpo, se enche de novo, né? Assim que trabalha o coração. Na parada cardiorrespiratória, no momento inicial dela, ele não para completamente, ele fica assim, ó. Aqui ele não enche e nem esvazia, mas ele ainda está se movimentando de alguma forma, tá? Para reverter a parada não é igual filme, que é 1, 2, 3, faz uma respiração boca a boca, tá vivo de novo lá com uma arma atirando em todo mundo, né? Não é assim que funciona, tá? Eu preciso de um equipamento, tá? Que é um desfibrilador. Existe o que o médico utiliza, que é lá que vocês veem em Grey's Anatomy, né? Que o médico pega lá, passa o gel, esfrega aqui e pum, né? Tem esse daí é do médico, tá? E tem um outro que ele é para uso para quem não é médico, inclusive para leigos, né? O equipamento ele é um equipamento perfeito. Tanto é que ele tem 2 botões, de ligar e de dar choque. O restante ele mesmo faz. Se tu soube ligar ele vai te dizer tudo o que tu tem que fazer, tá? Inclusive ele se autotesta, né? Se ele tiver algum defeito ele vai ficar lá com um apito insuportável, tá? Porém eu acredito que isso daí ninguém carrega no bolso, tá? E talvez não tenha nem na empresa, né? Isso daí, o que é normal de ver esse equipamento, tá? Se eu pegar um aeroporto internacional, por exemplo, se eu for lá no aeroporto de Curitiba, se alguém for talvez passar por lá, talvez note que tem uma caixa com um coração e um raio no meio. Tá? Lá dentro tem esse equipamento, tá? Porém, o que eu preciso aqui é desse equipamento, tá? E hoje quem tem aqui é os bombeiros do SAMU, tá? Então vocês vão ter que ligar para alguém trazer esse equipamento para cá, porque é ele que vai fazer a reversão do quadro, tá? Não é só ficar aqui fazendo as massagens. Eu fazendo a compressão cardíaca, eu estou assumindo de forma manual o papel do coração. Então, ao invés do coração estar bombeando, eu estou, por meio de uma força mecânica, eu estou bombeando o sangue para o coração, tá? Então, quando eu for fazer esse procedimento aqui, eu tenho que imitar o coração. Eu tenho que fazer com que ele se esvazie, né? Que ele se esvazie, se enche, se esvazie e se enche, tá? E eu tenho que fazer isso no ritmo que ele bate, né? Na verdade é um pouco a mais do ritmo que ele bate, tá? Isso daqui são 120 compressões por minuto, dá 2 compressões por segundo, tá? Essa é a velocidade. E eu tenho que aprofundar no tórax da pessoa, porque eu realmente tenho que fazer com que o coração ele se contraia e relaxe para encher de sangue, né? Eu tenho que fazer que o coração mantenha fazendo esse esquema aqui dele, tá? E aí eu vou posicionar minhas 2 mãos dessa forma. O paciente tem que estar em cima de uma superfície rígida, não adianta eu fazer em cima de uma cama, porque o colchão vai absorver todo o impacto. E daqui sim eu vou fazer as manobras, né? Então posiciono minhas 2 mãos dessa forma, no meio do peito da pessoa e vou comprimindo, tá? Claro que aqui é muito fácil porque é um simulador projetado para o bebê, né? Um adulto se torna um pouco mais resistente
esse tórax, tá? Mas não tenham medo, idealmente, se a pessoa não estar respirando, pode fazer essas manobras, tá? Caso a pessoa ela tenta tirar a mão de vocês, alguma coisa, talvez ela não estivesse parada, tá? Não existe problema nenhum. Os riscos de fazer essa manobra em alguém que não precisa, tá? É praticamente zero, tá? Então, na dúvida, verifica se não, né? Verifica se tem respiração ou não. Não estar respirando, inicia as manobras, tá? Qualquer coisa, se vê que realmente a pessoa ela tenta tirar a mão de vocês, aí sim, daí vocês param, tá? E no momento que visualizou que a pessoa não está respirando, já acionei nós, tá? Esse tempo do coração ficar dessa forma aqui, ele dura de 3 a 4 minutos, tá? É muito pouco tempo, tá? Eu fazer as compressões faz com que esse tempo ele aumente mais, tá? Às vezes até dobra, às vezes o coração ele fica lá uns 10 minutos aqui, tá? Para dar tempo de eu aplicar o choque, tá? Se não der tempo de aplicar o choque, aí sim, esse paciente vai ter que ir para o hospital, que só com medicação pode ser que ele reverta o quadro, tá? Então nessa hora aqui a gente não pode se alongar muito, verificou ali 10 a 15 segundos, não está respirando, já aciona, tá? E inicia ali as compressões torácicas, tá? Provavelmente quem atendeu o telefone vai orientar vocês a fazer isso também, tá? Então a pessoa ela vai, vocês já escutaram hoje sobre isso, e se acontecer realmente a pessoa também do outro lado ela vai orientar vocês ao que vocês têm que fazer, tá certo? E por último, tá? AVC. Aqui tem chamado de mnemônico, né? Um nome meio esquisito, mas essas siglas, né? Então, a identificação no AVC também, quando a gente identifica, essa pessoa ela tem que ir o quanto antes para um hospital, tá? Quanto mais tempo demora para identificar e ela ter acesso a uma unidade hospitalar, mais chances de sequelas ela tem. Então isso daqui tem que se atentar. Teve esses 3 sinais aqui, pediu para a pessoa sorrir. Um lado da boca da pessoa está sorridente, o outro está caído. Tá? Pede para ela abraçar, ou então, né, aqui fala do abraço, mas o que acontece? Se pedir para a pessoa ela levantar os braços, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Esse braço aqui ela não tem força. O braço do lado que está acometido ela não vai ter força. Tá? Se pedir para ela falar algo, ela fala uma fala totalmente enrolada. Ela não consegue pronunciar as palavras direito. Né? Claro, tem pessoas que o normal dela é não conseguir às vezes pronunciar. E não é só a fala enrolada que vai me evidenciar isso. Mas se eu tiver os 3 sintomas, há a chance muito grande dessa pessoa estar tendo um AVC. E daí ela tem que ser conduzida ali para um hospital. Tá? Então, acionar o serviço ali de emergência para vir e atender essa pessoa. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Tá? Como eu disse, 1 hora é pouco, é muito pouco para a gente falar em cima de primeiros socorros. Tá? Vocês saindo daqui sabendo para quem vocês têm que ligar, tá? Já é assim, ó, já é 90%, tá? Por causa que eu canso de receber às vezes ligação de terceiro, já recebi ligação de gente lá do Ceará, por causa que o familiar ligou para ele e ele ligou para nós, tá? Para fazer um atendimento. Então, só de saber os números de emergência, tá? Já é assim, ó, 90% do caminho andado. Então, os números são 2 números, né? 2 entidades. Os números eles têm 3 dígitos cada um. Inclusive os 2 primeiros dígitos é igual para todos eles, né? 193, 192. Tá? Então, para ficar gravado na cabeça de vocês, se alguém ainda não tinha ciência, né, desses números, isso a gente tem que ter na ponta da língua, tá? Por causa que é muito fácil eu lembrar disso num momento tranquilo da minha vida, né? O problema é eu conseguir lembrar disso quando eu estou vendo uma pessoa convulsionando, né? E ainda tenho que lembrar onde é que eu estou, por causa que não adianta só ligar dizendo igual acontece, meu pai está aqui passando mal, e desliga o telefone.
aqui aonde? O que está acontecendo com ele? Não é igual o Batman, né? Só lá colocar o sinal lá e que vem, tá? Não é assim que funciona, a gente precisa de alguns detalhes a mais, né? Principalmente o endereço, onde é que fica, né? O pessoal que mora no interior também, às vezes fala para nós que a entrada da casa fica entre uma pedra e uma pareira. Do lado de duas árvores. Aí fica um pouco difícil, né, de nós nos localizarmos, né? Então, também, né, vai dar um ponto de referência que seja preciso, né? Onde é que isso realmente fica? Se é interior, a gente passa o nosso WhatsApp para o pessoal mandar a localização, né? Então, sei lá, ir anunciar, a gente vai demorar 30 minutos para chegar lá. Então o pessoal vai deslocando para a linha anunciata, enquanto isso, né, alguém já liga lá para o solicitante, ó, estou te passando o número do WhatsApp aqui, tu manda a tua localização ali. Então isso facilita muito para nós, né, hoje com a tecnologia. Mas também, pontos de referência, sim, principalmente quando for acionar, tem que dar algo preciso, né? 2 pedras e uma pareira é todo o nosso interior, né? Então nem sei para onde é que eu vou ir, tá? Se ninguém tem dúvidas, tá? É isso, tá? Prática de primeiros socorros sempre tem que ser algo simples, tá? Nunca pode ser algo extremamente técnico com uma complexidade gigante, tá? Não pode ser isso, porque se for isso, vai chegar num momento que vocês não vão se lembrar, tá? Então tem que ser algo simples, tá? Não sabe o que fazer, coloca na posição lateral de segurança e liga, tá? Saibam para quem ligar, esse é o principal, tá? Se vocês não sabem como resolver, né, o que vocês vão fazer, liguem para quem sabe, tá? Tem coisas que a gente também não pode fazer, né? A gente coloca na ambulância, liga a sirene e vai correndo para o hospital, tá? Não tem como abrir um cara dentro da minha ambulância, então eu tenho que levar para o hospital para alguém que vai fazer isso, tá? É assim que funciona com todo mundo, tá? Então o principal, saibam para quem ligar, tá? No resto, se lembrar, manobra de engasgo extremamente importante, né? Tá? O resto é um pouco mais tranquilo da gente trabalhar, a posição lateral de segurança, tá? Isso aí, gente, uma dúvida, alguma coisa? Não? Se o 192 cai numa central? Como é que funciona o atendimento do SAMU? Tá? E isso varia de cidade para cidade, tá? Vou falar Garibaldi, tá? Exemplifica um pouco o que é de Bento também, tá? Ligou o 92, vai cair isso em Garibaldi, Carlos Barbosa também é assim, Farroupilha também é assim. Farroupilha não tenho certeza, tá? Garibaldi, Carlos Barbosa eu sei que é assim. Ligou o 92, vai cair numa central lá em Porto Alegre, tá? Vai falar com o atendente, vai passar o endereço ao atendente e o atendente vai passar a ligação para o médico, tá? Aí o que acontece? O atendente ele já vai pegar informações preliminares ali do que está acontecendo. Se falar que o paciente não está respirando, essa vai ser a primeira ligação que vai ser atendida ao médico, tá? Como o médico trabalha numa regulação estadual, tá? São diversos médicos, né? Diversos atendentes, mas eles vão indo por prioridades, tá? A prioridade não é alguém que está com diarreia em casa, tá? A gente tem que lembrar isso. A prioridade é o acidente de trânsito que tem uma vítima nas ferragens, né? O paciente que não está respirando, né? Isso são prioridades, né? Então o médico eles vão lá colocar em prioridades. Se ligar por diarreia, o médico vai dizer para pegar o cara e levar o paciente para UPA, porque realmente não precisa de uma ambulância por diarreia, né? Vai passar pelo atendente, passa pelo médico, explica o que aconteceu para o médico e o médico vai despachar uma ambulância, tá? Bento Gonçalves, eles têm a regulação médica aqui em Bento, tá? Então como é que funciona? Liga para o atendente, cai no atendente em Porto Alegre. O atendente de Porto Alegre passa para o médico aqui vai pegar as informações do chamado e vai liberar a ambulância, tá? Por isso que o SAMU demora mais daí. Demora mais o acionamento, tá? Isso é um detalhe importante da gente lembrar. Como o SAMU ele já medica em casa, tá? E por que demora mais também? Para receber medicação tem que ter prescrição médica, não é isso? Então o médico está sempre em contato com a equipe via celular dizendo, né,
Vai chegar o técnico de enfermagem e vai falar, ó, o paciente está assim, assim, assado. Né? Aí o médico vai falar, então faça tal medicação. Ou então, não precisa fazer nada, leva para o hospital, isso daí tem que, sei lá, ser internado. Né? Aí o profissional da saúde está sempre em contato com o médico. Aí o médico está passando o que eles têm que fazer, o que a equipe tem que fazer. Aí o paciente já é medicado na hora. Tá? Os bombeiros de acionamento, por vocês ligarem o 93 e já cair na nossa base mais rápido, o acionamento sim, porém eu tenho que vir até aqui, botar o paciente na maca, levar o paciente lá no hospital, para ir lá no hospital, esperar o médico avaliar, para o médico dar a medicação. Então o tempo do paciente realmente resolver o problema dele é muito maior, né? Nós levando do que o SAMU. Tá? Então demora um pouco mais o acionamento, sim, tá? Mas o desfecho ocorre muito antes do que se fosse nós levando, né? Por isso que a gente às vezes bate nessa tecla, ou então vai ligar para nós, a gente vai falar, o senhor já tentou ligar para o 92? Né? É realmente, por causa que para o paciente é muito melhor, né? Às vezes é um paciente que caiu de moto e está com uma fratura de fêmur. E aí eu vou ter que tirar o cara aqui do trevo da Tela Sul e levar até o hospital de Garibaldi, o cara sentindo dor. O SAMU vai ali, faz uma morfina, o cara já chega tranquilo no hospital. Né? Então, pro paciente é muito melhor. Né? Porque nós realmente, essa parte ali do atendimento ao paciente, nós fizemos transportes. Nós não... O nosso não é efetivamente um atendimento, porque a gente não tem os meios, né? A gente legalmente não pode aplicar a medicação pro cara. Né? Então, quem realmente vem atender aqui é o SAMU. A gente faz mais o transporte. E quando acontece em via pública, assim, com certeza tem várias ligações, né? Tipo, eu vejo, vários veem e ligo todos pra como é que eles fazem essa... Lá do SAMU, eles vão tipo, o senhor ligou, daí eles vão, tem um chamado. Daí eles vão ver que tem um outro chamado para a mesma localidade, a mesma situação. E daí eles vão... Eu não sei o que nem você aqui na frente. Sim. E daí eles vão ir, tipo, categorizando, né? Sei lá, teve 10 ligações. Bom, a gente sabe que realmente aconteceu alguma coisa ali, né? A regulação do SAMU é chata, assim, por conta de trotes, tá? Por conta de pessoas que querem que o SAMU leve o pai deles com vômito pra não vomitar no carro deles, né? E daí vomita dentro da ambulância. Né? É por isso que o serviço é tão chato, tá? Não é culpa do sistema, é um mau uso das pessoas, né? Mas realmente eles vão categorizando, né? Como o SAMU de Garibaldi fica junto com os bombeiros, é a mesma base, daí tipo, às vezes alguém acaba ligando pro SAMU e liga pra nós também. Aí, para não deslocar as duas viaturas, daí sempre que o pessoal do SAMU sai, eles já avisam nós, a gente está indo para atendimento em tal local. Daí a gente sempre vai se comunicando, né? Para também não precisar vir 2 ambulâncias aqui para uma situação que necessita só de uma. Mais alguma dúvida? Tranquilos? Beleza. Agradecer em nome da Transportes Biana a tua presença, Leonardo, na nossa cidade. Desejar um mimo, né? Obrigado. Um mimo. Beleza, muito obrigado. Agradecer também a presença de todos e convidar para o nosso coffee agora, tá? Um cafezinho, tem coca, melhor também está convidado. E uma foto também antes do coffee. Para vocês não fugirem. Aqui na parte do cenário. De volta para ficar na foto. Todo mundo. Não, mas isso tá bom, vai aproveitar aqui. Não, vai ali, vai todo mundo. Tem que comprar um, eu vou na próxima vez, a gente vai revezar. Lúcia, aqui da frente.